Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo número 8 deste trimestre, Isaías capítulos 40 a 45, o poder soberano de Deus para salvar. Nosso textuário está no livro de Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A leitura bíblica com todos está no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 31. A verdade prática nos diz que a verdadeira salvação vem de Deus. Ele é soberano sobre toda a criação e digno de nossa adoração. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo, compartilhando com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Vamos à introdução do nosso estudo. A partir de agora estudaremos o que chamamos de o segundo livro de Isaías, ou a segunda parte, que corresponde a 27 capítulos, do 40 ao 66, que podem ser comparados com os 27 livros do Novo Testamento. Isaías capítulo 40 marca uma mudança significativa nesse livro, passando de uma mensagem de juízo e castigo para uma mensagem de consolo, restauração e esperança. O primeiro tópico tem como tema Deus tem poder para salvar. Esse capítulo é estruturado em torno de 3 grandes tópicos. Primeiro, o consolo divino. Segundo, a grandeza incomparável de Deus. E terceiro, a renovação daqueles que esperam no Senhor. Primeiro item, o consolo divino. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40 começa com uma ordem de consolo futuro para o povo de Israel. Afinal de contas, esse povo seria exilado. Viveria durante muitas décadas, algum tempo, sob a opressão da Babilônia, como anunciara o profeta no capítulo anterior. É bom destacar que mesmo depois que eles voltaram da Babilônia, eles continuaram a viver sob o domínio dos persas, e depois dos gregos, e depois dos romanos. Ou seja, depois dali, nunca mais o povo de Israel foi uma nação totalmente independente. Eles sempre seriam província de algum império maior, ou seja, eles não teriam rei. Eles teriam apenas governadores que eram nomeados pelo império da época, fosse ele grego, fosse ele o império persa ou romano. Mesmo quando eles chegaram a ter reis na época dos romanos, eram reis colocados pelos romanos, no caso, a dinastia de Herodes. Tudo isso certamente provocaria muita tristeza, muita depressão, desânimo no povo. Então eles precisavam de consolo. Daí Deus vem trazendo essa mensagem de consolação. Ele começa dizendo, o profeta, com a mensagem de que a sua iniquidade está perdoada, sinalizando que o castigo que o povo sofreria teria um tempo limitado, não seria para sempre. A primeira parte do capítulo destaca a promessa de restauração e libertação, revelando que Deus não se esquecerá de seu povo. Afinal, muitas vezes, durante os tempos futuros, eles iriam ter essa impressão de que Deus tinha se esquecido deles. Então, a mensagem de Isaías é Deus dizendo: por mais que vocês tenham essa impressão, eu não me esqueci de vocês. A mensagem de consolo também apresenta a preparação para a vinda do Messias, que virá para libertar Israel. O versículo 3 é a passagem usada pelos evangelistas ao se referir a João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, ou seja, na região deserta, vereda, caminho para o nosso Deus.
É como se fosse o arauto que vinha na frente do rei, avisando ao povo: o rei está chegando, se preparem para recebê-lo. Era o costume naquela época. Quando um rei, alguma autoridade, algum príncipe saía a visitar uma reunião, seus arautos iam adiante dele, para que quando ele chegasse nas vilas, nas cidades, tudo estivesse preparado para recebê-lo. Portanto, essa passagem de Isaías, citada nos 4 evangelhos em referência a João Batista, é uma metáfora para a preparação espiritual que o povo precisa passar, a fim de receber a salvação que Deus trará. Portanto, quando Jesus surge no cenário, é como se o profeta estivesse dizendo: essa é a salvação que Deus preparou para vocês. A glória de Deus se manifestará, e ele mesmo virá como pastor para cuidar do seu povo, conduzindo-os à liberdade. Essa parte do capítulo transmite a mensagem de que, apesar das dificuldades, a intervenção divina será total e restauradora. Segundo item, o poder de Deus sobre a criação. Aqui nesta parte do capítulo, o profeta começa a mostrar a grandeza de Deus sobre a criação, falando sobre a terra, os céus, o mar, mostrando que Deus criou todas essas coisas, está acima de todas elas e que diante dele todas essas coisas são pequenas. Com isso, ele busca contrastar, mostrar o quanto o Deus de Israel é superior aos deuses das nações. Isaías 40, 12 a 26, exalta a grandeza de Deus, destacando sua soberania sobre toda a criação e as nações. A partir de perguntas retóricas, Isaías descreve o poder incomparável de Deus, questionando quem pode medir os céus, quem pode medir os oceanos com as palmas das mãos, dando a entender que estas coisas que são tão grandes para nós, os céus e os oceanos, para Deus são coisas que cabem na palma da mão. Essas perguntas servem para lembrar ao povo que, embora se sintam pequenos e impotentes diante de suas circunstâncias, Deus é o Criador e sustentador do universo e nada escapa do seu domínio. Ou seja, ele é maior do que todos os deuses e divindades que as nações puderam criar. O profeta também faz uma crítica à idolatria, afirmando que não há nada que possa ser comparado a Deus. Ou seja, os ídolos das nações, eles são apenas algo pequeno e frágil diante da grandeza de Deus. Os ídolos feitos pelas mãos humanas são inúteis e impotentes, ao contrário do Deus vivo e verdadeiro. Isaías faz uma distinção clara entre o Deus soberano que criou o universo e tem autoridade sobre todas as coisas e os ídolos, que são simplesmente invenções humanas, não têm poder real nenhum. Deus não pode ser comparado com nada. Sua autoridade sobre a terra, as estrelas, os astros e as nações é absoluta. Ao focar na grandeza de Deus, Isaías reforça que ele está sentado sobre a redondeza da terra, querendo dizer que ele é maior do que tudo. E mesmo em tempos de adversidade, o povo pode confiar plenamente em sua soberania, ou seja, no domínio dele, ter a certeza que não importa quão ruim as coisas estejam, Deus está no controle de tudo e de todos. Terceiro item, força para os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Algumas versões bíblicas colocam esses versículos, esses verbos, no futuro, também é aceitável. Esse texto traz uma palavra de renovação e esperança para o povo que no exílio se sente abandonado e cansado. O povo expressa a sensação de que Deus os abandonou. O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Essa é a sensação que o povo de Israel teria durante o seu exílio em Babilônia. E por que não dizer até depois que retornaram à sua terra? Afinal, quando lemos os livros de Esdras, Neemias, Esther, nós vemos que a passagem do povo de Israel pelo Império Persa também foi dificultosa. Quando lemos os livros de 1º e 2º Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, mas tem na Bíblia católica, nós encontramos ali as dificuldades que o povo de Israel sofreu durante o Império Grego. Então, quantas vezes eles não passaram por essas lutas e disseram: Deus se esqueceu de nós? Será que isso também não acontece conosco hoje? Somos atribulados, perseguidos, desprezados, e parece que ninguém liga. Parece que Deus não liga mais para nós. Parece que o nosso caminho está encoberto a Deus.
Parece que o nosso direito passa despercebido. No entanto, Isaías responde que Deus não se esqueceu do seu povo e que ele é eterno, sem fim, totalmente capaz de agir no tempo perfeito. Não importa quanto tempo passe, quando Deus age, todo o tempo perdido é recuperado. A resposta de Deus é clara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A promessa de que renovação e força para aqueles que confiam em Deus. Isaías usa a metáfora das asas como águias, aqui mostrando a renovação que esta ave, a águia, ela sente durante a sua vida, para ilustrar assim a renovação espiritual que Deus oferece, comparando os que esperam nele a uma águia, que embora pareça cansada, consegue se renovar para voar mais alto. Esse versículo enfatiza que, embora as dificuldades sejam inevitáveis, aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos por sua presença e podem esperar uma renovação contínua para completar a jornada. Essa promessa todos nós fazemos questão de receber. Segundo tópico, a mão do Senhor fez isso. Veremos versículos de Isaías 41, que trazem uma mensagem poderosa de confiança na soberania de Deus. Eles afirmam que a ajuda verdadeira vem de Deus, e a sua intervenção visível será um testemunho de sua autoridade para restaurar seu povo. Primeiro item, ser forte, ou seja, seja forte, seja valente, ser valente. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte, ou esforça-te. Força! Força, irmão! Esse versículo descreve a união entre o povo diante das dificuldades, tentando se apoiar mutuamente, motivando-se e encorajando-se reciprocamente. Ao mesmo tempo, serve para destacar a fragilidade humana e prepara o terreno para a afirmação de que a verdadeira ajuda e força vem de Deus, não das ações humanas de ajuda e estímulo para ser forte. Ou seja, a nossa verdadeira força vem de Deus. No Novo Testamento, a palavra força, poder, o grego dunamis, ele aparece várias vezes, sempre associado ao Espírito Santo de Deus. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1. Em outras versões está, mas recebereis poder ao descer a virtude. Vocês vão receber a virtude. Na verdade, a palavra virtude não traduz exatamente o grego nesse caso. O dunamis é melhor traduzido por poder, força, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, portanto, é o que vem para renovar as nossas forças. É o que vem para realmente nos dar condições de prosseguir a jornada. Te sustento com a minha destra, destra, a mão direita. Deus está dizendo, a minha mão direita te segura. A minha mão direita te ampara, o meu braço direito, eu coloco ele em volta de você para te levantar. Eu te aponto, a minha mão direita e te puxo. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Este é um dos versículos centrais do capítulo, oferecendo consolo profundo ao povo de Israel. E por que não dizer também para nós cristãos? Deus promete sua presença constante, proteção e sustento. O verbo sustento reflete a ação de manter e fortalecer Israel, e a minha destra fiel representa o poder e a fidelidade de Deus para salvar. É uma promessa de amparo divino, mesmo nas piores dificuldades. Igual afirmação encontra-se no verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Terceiro item, a mão do Senhor fez isso, para que todos vejam e saibam, considerem, ou seja, reflitam, e juntamente todos entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Esse versículo encerra a sessão de promessas de restauração e vitória, com o objetivo de exaltar a soberania de Deus. Ele reafirma que os milagres e as bênçãos que aconteceram e acontecerão não são fruto de esforço humano, mas da ação direta de Deus. Ou seja, Deus promete realizar coisas maravilhosas no seu povo, coisas que quando as pessoas verem dirão, isso foi Deus, não pode ter sido por acaso. Foi Deus quem fez isso, não tem outra explicação.
Ao final, o objetivo de todas as intervenções divinas é que as nações reconheçam que somente o Senhor, o Santo de Israel, tem o poder de criar e restaurar. Terceiro tópico: ungidos para uma missão. Primeiro item: o Messias é o único Salvador. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja que aqui o profeta começa a falar agora de um outro personagem. O meu servo, o meu escolhido, ou o meu ungido, o meu Messias. É isso que significa Machia. Ungido, Cristo, ou seja, escolhido. Veja, portanto, como o personagem aqui central é o Salvador futuro. Existe uma outra linha interpretativa desse versículo, desse capítulo, que seria o povo de Israel, mas isso não é exatamente verdade. Tanto você tem algumas referências a Israel, quanto referência a um outro personagem que não se encaixa no povo de Israel, e que é, obviamente, o Messias. Isaías 42 é um capítulo que apresenta a promessa de Deus de enviar seu servo escolhido para trazer justiça e salvação ao mundo, especialmente ao povo de Israel. O servo é identificado como aquele em quem Deus coloca seu espírito. Em contraste com os líderes e juízes humanos, ele não será arrogante nem violento, mas exercerá sua missão com humildade e paciência. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou seja, a cana torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Cana aqui se refere a uma descrição, uma metáfora do ser humano, das pessoas. As pessoas quebradas, as pessoas torcidas que estão fumegando, ou seja, está dizendo que este Messias, ele virá para restaurar os que estão quebrados e destruídos. Não para destruir mais os que já estão destruídos. Ele trará justiça, não apenas para Israel, mas para as nações, refletindo a universalidade do plano de salvação de Deus. O capítulo também destaca o chamado de Deus a Israel para ser uma luz para os gentios, levando salvação a todas as nações. Isso é um reflexo da promessa de que através de Israel todas as pessoas conhecerão a Deus. E é verdade. Quase 3.000 anos se passaram desde que Isaías escreveu isso. E hoje, boa parte do mundo conhece um personagem chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, e sabem que ele veio do povo de Israel, do povo judeu. Deus é o único que pode realizar essa obra de redenção, revelando sua soberania e poder ao afirmar que ele é o Criador de tudo. Apesar da fraqueza humana, Deus enviará seu servo para restaurar o que foi perdido e estabelecer uma justiça duradoura. O Senhor é fiel. Ele trará restauração a seu povo, mesmo após suas falhas. Através deste servo, Deus inaugurará um novo tempo de redenção e justiça para o mundo, manifestando sua glória e fidelidade de maneira visível e abrangente. Vocês são minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O capítulo destaca o papel de Israel como testemunha de Deus. Então, ao contrário do que alguns estão pensando, esse texto aqui não dá base para o nome Testemunhas de Jeová como um grupo religioso separado. Aqui claramente Testemunhas está apontando para o povo de Israel. Então, Israel é testemunha de Deus para as nações, enfatizando que o Senhor é o único que tem um plano redentor para todo o mundo. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, ou eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O capítulo traz 3 declarações afirmativas de Deus. Primeiro, Deus é o Redentor de Israel. Deus está dizendo, o povo de Israel fui eu que formou, fui eu que salvei, fui eu que originei.
Deus é o protetor de Israel. Ele os escolheu e os protegerá, prometendo sua presença constante como um refúgio. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, nas águas e no fogo. Ou seja, observamos que o povo de Israel iria passar pelas lutas, aflições representadas aqui pelo fogo e pela água, mas que Deus lhes providenciaria escape e livramento. Isso simboliza proteção em meio às dificuldades e desafios da vida, que o povo de Israel teve numa quantidade considerável. Deus é o único verdadeiro. É o único Deus verdadeiro. É a terceira verdade que é falada nesse capítulo, contrastando com os ídolos que não podem salvar. Deus reafirma sua soberania sobre as nações e declara que não há outro Salvador além dele. Declara que todas as promessas feitas ao povo de Israel são imutáveis. Isso é uma pá de cal. Isso é para acabar de vez com a teologia da substituição, que ensina, entre outras coisas, que a igreja substituiu Israel e que agora todas as promessas que eram para Israel são para a igreja. Apesar das falhas de Israel, ele perdoará seus pecados por causa de sua misericórdia e trará um futuro de bênção e restauração. Terceiro item, Ciro, pastor e ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ou seja, ao seu Messias, nesse caso, a Ciro. Alguns interpretam errado esse versículo dizendo, olha, tá vendo? Quando a Bíblia fala de ungido, nas outras passagens messiânicas, ela está falando do rei Ciro. Não é verdade. Aqui neste versículo, realmente o ungido é Ciro, ele é chamado pelo nome. Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. A história registra pouco sobre o surgimento de Ciro, rei da Pérsia. Muito da sua origem está envolta em mistério. Ou seja, ele parece ser alguém que veio de origens pouco conhecidas, mas que se tornou o grande rei da Pérsia. Isso, com certeza, é a permissão de Deus, é o agir de Deus na vida dele. Isaías 45 é uma profecia na qual Deus se refere a Ciro, rei da Pérsia. Isso antes que ele existisse. Mesmo sendo um rei pagão, tornou-se uma figura providencial, pois ao decretar a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia, como registrado em Esdras capítulo 1, autorizou o retorno do povo para Israel e a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Ciro é chamado por Deus de seu ungido, meu ungido. Em Isaías 44:28 é chamado de meu pastor. Esses títulos enfatizam que Ciro foi escolhido e capacitado por Deus para cumprir um propósito específico no plano divino, no caso, libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico e, através dos seus decretos, que mesmo depois de sua morte continuariam valendo, permitir que o povo de Israel reconstruísse a sua nação. A profecia ressalta que tudo ocorre conforme o desígnio divino e que não há outro Deus além dele. Deus também promete que os povos reconhecerão sua grandeza e que a restauração de Israel servirá como testemunho de seu poder. A soberania absoluta de Deus, seu poder sobre a história, seu plano de redenção vão além de Israel, se estendem a todas as nações. Ele revela a promessa da salvação e convida todas as nações a se voltarem para ele para serem salvas, proclamando que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Então o que Deus está dizendo é, um dia todos vocês, todas as nações terão que se render diante de mim. Que tal então facilitar e fazer isso agora? Ele revela a promessa da salvação e convida todas as nações a se voltarem para ele para serem salvas, proclamando que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Olhai para mim e sejam salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Deus, na soberania do seu poder, é capaz de trabalhar em meio a todas as culturas e estruturas humanas, usando até aqueles que estão fora da sua aliança para cumprir seus desígnios e revelar a sua glória. Aqui está, portanto, um resumo do nosso estudo de número 8, primeiro trimestre de 2025, na lição do Programa de Educação Cristã Continuada. Na sua escola dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais.
Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.